O sono é uma das partes mais importantes do dia, pois nos ajuda a descansar e, portanto, a poder enfrentar as múltiplas tarefas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Mas às vezes esse sono não é reparador para a pessoa que dorme, assim como para o acompanhante que não descansa o suficiente. Essa falta de sono reparador pode ser devido à presença do ronco. Tenho certeza que o que eu estou dizendo soa bem familiar para você. Sim, ouvimos muita conversa ou comentários sobre o ronco e como às vezes é irritante para a pessoa que dorme ao nosso lado ou muito perto. Mas o ronco não é apenas incômodo para o companheiro, também é um problema para a pessoa que o produz, pois pode gerar uma série de problemas de saúde que a longo prazo podem se agravar, desencadeando patologias importantes. Mas felizmente, o ronco é uma patologia que pode ser tratada e, portanto, pode ser melhorada. O objetivo desse vídeo é explicar os seguintes conceitos: o que são os roncos, por que o ronco acontece, quais os sintomas que o ronco causa, os fatores de risco que desencadeiam um ronco, como é a atuação de um fonoaudiólogo para o ronco e que tipo de tratamento deve ser seguido para o ronco. Como você pode ver, é um vídeo no qual você pode aprender muitas coisas interessantes. Bem, vou começar a explicar tudo sobre o ronco. Vamos lá. É muito importante descansar bem. O momento mais importante e restaurador do dia para conseguir aquele descanso tão esperado depois, ao longo de um dia de trabalho, é o sono. Mas por que é tão importante que o sono seja repousante? O que acontece durante o sono? O sono, ele consiste em duas fases, a fase não REM e a fase REM. A fase não REM, por sua vez, se divide em 4 outras fases. Na primeira e segunda fase do sono não REM, pode-se dizer que o sono é cada vez mais leve. Nessa fase, todos os músculos começam a relaxar e as funções orgânicas do nosso corpo também começam a relaxar, a ponto de sua atividade ir diminuindo gradualmente. No terceiro e quarto estágios do sono não REM, é quando o sono é muito mais profundo. Nessa fase, começa a ser ativada a produção de certos hormônios que são vitais para o crescimento, desenvolvimento e manutenção do nosso corpo. Agora, a fase REM. Nessa fase é quando o sono é completamente profundo. Essa fase é de vital importância, pois embora haja grande atividade cerebral, é quando o cérebro recarrega as baterias, é quando ocorrem atividades mentais tão importantes quanto a consolidação do aprendizado e da memória. Sendo uma fase em que o sono entra numa fase completamente profunda, o tônus de todos os nossos músculos também entra num relaxamento completo e profundo. Ambas as fases do sono, tanto a fase não REM quanto a fase REM, têm vários ciclos ao longo da noite, ou seja, ocorrem várias vezes durante o sono. Dessa forma, essas duas fases completam-se entre 4 a 6 ciclos ao longo da noite ou do descanso. Pode-se dizer que o ronco ou o gesto de roncar é um gesto que produz um ruído, pois há dificuldade na entrada de ar pelo trato respiratório superior. O ronco produz um ruído. Pois bem, o ruído produzido pelo ronco é devido à vibração dos diferentes tecidos moles da laringe nas pregas vocais. Uma consequência a longo prazo do ronco é a presença do que é chamado de apneia do sono. A apneia do sono também é conhecida como síndrome da apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono pode ser definida
como uma parada ou uma interrupção do fluxo de ar através do trato respiratório por 10 segundos ou mais. Quando isso acontece, o ciclo do sono é alterado e, portanto, a qualidade do sono não é restauradora. Isso ocorre porque quando uma pessoa é privada de respirar por alguns segundos, não entra oxigênio suficiente no corpo, colocando o nosso cérebro em alerta. Isso afeta diretamente as fases do sono, que eu falei anteriormente. Esse distúrbio do sono tem impacto direto na qualidade de vida do paciente. Portanto, podemos dizer que quando uma pessoa ronca constante e habitualmente durante o período do sono, pode produzir a apneia do sono a longo prazo, causando grandes consequências para a saúde da pessoa que sofre com isso. Essa obstrução, ela pode ser devido a diferentes causas, a causas funcionais e causas orgânicas. As causas funcionais. A origem do ronco, nesses casos, é devido à fraqueza ou uma diminuição considerável do tônus muscular dos diferentes músculos da faringe. As causas orgânicas. Nesses casos, há um estreitamento ou um impedimento à passagem do ar, que pode ser devido à presença de adenoides hipertróficas, ou seja, as adenoides são maiores que o normal. A mesma coisa vai acontecer com as amígdalas. Nos casos de ronco, se as amígdalas forem grandes, também podem influenciar diretamente no ronco. Quando a pessoa apresenta o desvio de septo nasal, também pode ser uma das causas pelas quais o gesto do ronco pode ocorrer. Nos casos em que a pessoa sofre de rinite, a rinite é uma inflamação ou alteração da mucosa nasal. Como resultado disso, é comum sofrer de espirros, coceira e obstrução nasal, causando ronco também. Pessoas que sofrem de alergias também são propensas a roncar. Outra causa de ronco é ter uma mandíbula deslocada. Bom, como você pode ver, as razões pelas quais uma pessoa pode roncar são muito variadas. O ronco é um barulho irritante, do qual ninguém está livre de sofrer. Estudos científicos recentes nos dão dados interessantes, como o ronco é mais prevalente em pessoas idosas e principalmente no sexo masculino. Mas esses dados não significam que qualquer outra pessoa com faixa etária ou sexo diferente não possa sofrer com isso. Existem várias razões ou fatores de risco que podem fazer com que uma pessoa ronque. Esses fatores de risco a que me refiro são os seguintes. A idade pode ser um fator desencadeante do ronco. À medida que envelhecemos, o tônus muscular dos músculos do nosso corpo é perdido. Isso, claro, inclui os diferentes músculos que envolvem a região orofaríngea. Por outro lado, o excesso de peso também pode influenciar no aparecimento do ronco. Nos casos de ronco, o formato do palato também desempenha um papel importante, porque isso também pode facilitar o ronco. A ingestão de álcool, assim como o tabaco, também que é um fator de risco para o ronco. O formato da língua também é importante, porque se for grande demais, é mais fácil para a pessoa roncar. O formato da oclusão mandibular também é um fator de risco. E por fim, se a pessoa que ronca tem problemas cardiorrespiratórios, isso também pode ser um fator de risco. Os sintomas que podem causar o ronco podem variar de uma pessoa para outra. Isso se deve principalmente à amplitude de intensidade do ronco e ao grau de acometimento das diferentes estruturas anatômicas. O certo é que o ronco produzirá uma série de sintomas na pessoa que o sofre, o que vai afetar diretamente a sua qualidade de vida. Os principais sintomas que a pessoa sofre com um ronco podem ser divididos em sintomas diurnos e noturnos.
Portanto, os sintomas mais significativos são os seguintes. Vou falar primeiro dos sintomas diurnos que causam um ronco. Ao longo do dia, o paciente apresentará momentos em que o sono poderá vencê-lo, ou seja, o paciente sofre de sonolência. Ao não descansar adequadamente durante a noite, você pode ter mudanças de humor. Como o sono não é suficiente, também não é repousante. Então, as dores de cabeça podem aparecer em algum momento do dia, chegando até mesmo a durar ao longo do dia. Juntamente com todos os sintomas diurnos que eu disse, eles podem fazer com que o paciente ronque à noite, tenha falta de concentração ao trabalhar ou simplesmente quando tiver que realizar alguma atividade no seu dia a dia. Em alguns casos, o paciente pode até ter uma leve confusão e déficits de memória. Agora, quanto aos sintomas noturnos que causam o ronco, a alteração do ritmo respiratório pode fazer com que o paciente acorde constantemente durante a noite. Como consequência, o paciente que ronca pode sofrer de insônia noturna. Como o sono não é constante nem repousante, o paciente pode sofrer de apneia do sono. Mesmo roncar em alguns momentos da noite pode fazer com que o paciente acorde com uma sensação de sufocamento. Toda essa sensação de sufocamento e insônia pode deixar o paciente mais inquieto e, consequentemente, aumentar a sudorese. Antes de iniciar o tratamento para o ronco, é essencial fazer um diagnóstico correto e o grau de comprometimento que o ronco produz na pessoa. Para fazer esse diagnóstico, você deve ir a um médico especialista nesse campo. Ele vai propor uma série de testes para determinar o grau e a intensidade do ronco. Nos casos de ronco, podem ser escolhidos vários tratamentos que vão depender de cada paciente. É por isso que, em termos gerais, podemos dizer que os tratamentos mais aplicados são os seguintes: a farmacológica, que consistirá na ingestão de medicamentos sempre prescritos e orientados pelo médico especialista nessa área. Nos casos mais graves e nos quais os exames diagnósticos indicam que existam alterações ou deformidades das diferentes estruturas da orofaringe, pode-se optar pelo tratamento cirúrgico nesses casos. Ou você pode optar por um tratamento baseado na fonoaudiologia para melhorar os sintomas apresentados pelo paciente. De qualquer forma, o tratamento e acompanhamento do paciente que sofre desse tipo de patologia deve ser sempre multidisciplinar, ou seja, deve ser um tratamento em que os diferentes profissionais estejam em contato para realizar um acompanhamento correto e ver a evolução do paciente. O essencial é que o paciente com ronco siga um tratamento, pois de uma forma ou de outra vai afetar tanto a qualidade do sono quanto a sua qualidade de vida, pois com o tempo poderá sofrer de apneia do sono. Antes de iniciar qualquer tratamento, o fonoaudiólogo deve realizar um exame físico na região orofaríngea do paciente. Os dados obtidos nessa exploração e em conjunto com os exames e laudos fornecidos pelo paciente poderão propor uma via de tratamento para melhorar os sintomas causados pelo ronco. O tratamento fonoaudiológico pode variar de um paciente para o outro. Isso é principalmente devido ao que causou o ronco. Em linhas gerais, podemos dizer que o principal objetivo da fonoaudiologia para esse tipo de patologia é a abertura do trato respiratório superior. Esse objetivo será alcançado graças ao trabalho realizado nos diferentes músculos da área orofaríngea. Mas o que consiste o trabalho ou como o fonoaudiólogo trabalha para resolver o ronco? Pois bem, o fonoaudiólogo pode utilizar diversas técnicas para melhorar os sintomas e o ronco em geral,
Mas atualmente a técnica ou terapia mais utilizada e para o qual grandes resultados e avanços estão sendo vistos nesse caso é a terapia miofuncional. O objetivo dessa terapia é abrir as vias aéreas e, portanto, aumentar o fluxo de ar nelas. Para isso, a terapia miofuncional se baseará principalmente na realização de exercícios, como, por exemplo, exercícios musculares isotônicos, exercícios isométricos dos músculos da orofaringe. O tônus muscular da língua será trabalhado, da mesma forma, o tônus muscular da garganta em geral será trabalhado, serão realizados exercícios ativos em todas as estruturas anatômicas da região. E, claro, exercícios passivos também serão realizados. Também é importante trabalhar os músculos envolvidos na deglutição. Assim como a respiração do paciente também vai ser trabalhada. Mas, além disso, a fonoaudióloga também vai trabalhar a área do palato, naqueles pacientes que apresentam o formato do palato alterado. Nos casos em que os músculos, em vez de ficarem excessivamente relaxados, o fonoaudiólogo fará um trabalho para aumentar o tônus muscular dos músculos afetados. Em resumo, podemos dizer que a terapia miofuncional é uma das terapias mais utilizadas devido aos múltiplos benefícios que traz ao paciente. Mas também com essa terapia, o paciente que sofre de ronco pode ver um grande progresso rapidamente. Dessa forma, graças à terapia miofuncional, o paciente verá uma melhora considerável, não apenas em sua função respiratória, graças ao trabalho dos diferentes músculos da região orofaríngea, mas também em sua mastigação, na respiração, deglutição e postura da língua. Mas o tratamento fonoaudiológico, ele não vai ficar apenas nas sessões que o terapeuta e o paciente realizam. O fonoaudiólogo irá propor uma série de exercícios que o paciente deve realizar todos os dias em casa. É importante ressaltar que, embora o tratamento fonoaudiológico do ronco seja bastante eficaz, é imprescindível a total colaboração do paciente. Mas não só isso, mas também o fonoaudiólogo deve estar em constante contato com os outros profissionais, os que estão relacionados ou que lidam com o caso do paciente. Olha, vou fazer um esclarecimento importante que eu quero destacar. O tratamento ele pode variar de um paciente para o outro, dependendo das causas que desencadearam um ronco. Por isso, o tratamento fonoaudiológico que eu indiquei acima, essas dicas, é um tratamento generalizado. Todos os tratamentos devem ser sempre individualizados e personalizados. No momento em que é diagnosticado ou no momento em que o paciente tem conhecimento do problema, é muito importante que consulte o seu médico o mais rápido possível para explicar o que está acontecendo com ele. Da mesma forma, também é fundamental iniciar o tratamento quanto antes para solucionar os sintomas e melhorar o ronco. Se isso não for feito, o paciente pode sofrer consequências mais graves ou importantes. E uma dessas consequências graves é que você pode sofrer de apneia do sono. Por isso, eu sempre menciono, é melhor se antecipar aos problemas e que não sejam eles que nos antecedem, né? Que nos antecedam. Nesse ponto, vou passar uma série de dicas para melhorar o ronco e para que o descanso seja realmente repousante. Essas dicas que você pode seguir são as seguintes. Evite sempre, enquanto puder, dormir de costas, pois nessa posição o ronco pode se tornar mais intenso. Outra dica que você pode seguir é levantar um pouco a cabeceira da cama. No caso dos travesseiros, também é importante ficar atento a eles,
pois devem ser ajustados à anatomia do pescoço de cada pessoa. É por isso que você deve evitar dormir com travesseiros muito baixos ou muito altos. É melhor evitar a ingestão de álcool, porque tem um efeito sedativo, né, sobre a pessoa que consome. E, finalmente, durante a noite, é aconselhável que você evite jantares muito pesados, que fazem você ter ou se sentir pesado. Bom, espero que essas dicas simples tornem mais fácil para você ter um sono melhor. Tchau, tchau.